Continuando nossa reflexão no Salmo 46, que é uma resposta às ameaças de Senaqueribe, rei da Síria, a Judá e Jerusalém, cercada ali Jerusalém pelo exército poderoso da Síria, o maior império daquela época. Contexto que desse salmo, provavelmente é o contexto desse salmo, é Isaías 36 em diante, ali até o capítulo 38, onde vai nos mostrar detalhes sobre isso. E aí, diante das ameaças, conforme no último áudio eu expliquei, esse salmo agora vai nos mostrar que em momentos de cerco, de dificuldades, de situações que ultrapassam qualquer reação nossa, nós devemos nos esvaziar de nós mesmos e devemos confiar que Deus governa todas as coisas. Que ainda que Ele não nos livre da situação de dificuldade, pois não há na Bíblia nenhuma promessa de que aqui Deus vai nos livrar de todas as dificuldades. Se assim fosse, meus irmãos, como explicar aqueles crentes do passado que morreram torturados, queimados vivos, crucificados lá em Roma? Como explicar, irmãos, que hoje na Coreia do Norte são mortos por causa da sua fé? Como explicar que hoje irmãos em vários países de governo islâmico são mortos pelo testemunho em Cristo? Ou seja, não há nenhum texto bíblico que nos ensine, como alguns pregadores de hoje têm ensinado, que nós não teremos aflições e dificuldades aqui, e que se tendo essas dificuldades, Deus vai nos livrar dela em algum momento. Pode ser que Deus não nos livre. Quantas pessoas você já conheceu, irmãos sinceros, crentes verdadeiros, que morreram de câncer, morreram com doenças terríveis, em situações físicas terríveis, mas em nenhum momento blasfemaram contra Deus, em nenhum momento negaram a sua fé, ao contrário, deram bom testemunho até o final de suas vidas. Portanto, primeiramente, pela Escritura não há nenhuma promessa, e ela que vale para nós, ainda que a experiência fosse diferente, mas a Escritura nos mostra claramente que não há nenhuma promessa de Deus, de que nós será retirada de nós toda a aflição. Mas é verdade que em muitas delas Deus nos livra. Há muitas aflições que Deus tem misericórdia de nós. E a própria experiência da história da igreja, dos homens e mulheres de Deus, e até do Antigo Testamento, conforme Hebreus 11, os homens de Deus, desde Abel, vêm sofrendo martírios, sofrendo perseguições e aflições e assim por diante. Portanto, meu querido, minha querida, não é uma questão de você ter fé que Deus vai te livrar do sofrimento, mas é você ter fé que Deus tem um propósito através do sofrimento, que Deus tem uma razão para permitir você passar por isso. Como disse C.S. Lewis, que quando nós estamos passando, parafraseando o que ele diz, quando nós estamos passando por momentos de paz e tranquilidade, Deus sussurra em nossos ouvidos. Mas quando nós não ouvimos Deus falar conosco no meio da tranquilidade, Ele aumenta o megafone em nosso ouvido, que são as aflições. Ou seja, as aflições, elas é como Deus aumentasse o volume da voz para falar conosco, para nos levar à meditação, à reflexão, a esvaziar de nós mesmos e aprender a andar com Ele. Nesse momento aqui que o povo de Judá estava cercado lá em Jerusalém, eles precisaram se esvaziar de tudo, de toda aquilo que eles poderiam confiar, de fazer aliança com o Egito, ou de mesmo reagir com o exército judeu. Eles precisaram confiar no Senhor, descansar no Senhor, e é exatamente isso que esse texto quer nos ensinar. O verso 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Senaqueribe mandou dizer, através de Rabsaqué, seu mensageiro, que o cerco faria com que o povo de Judá, em Jerusalém, quando acabasse a água, tivessem que beber a própria urina. Mas Senaqueribe não sabia que havia uma canalização de um rio para dentro de Judá, de Jerusalém, e que esse rio sustentava aquela cidade no meio do cerco. O salmista usa esse fato histórico,
essa fonte de água ali dentro da cidade, para dizer que essa fonte simboliza a presença de Deus no meio do seu povo. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Era em Jerusalém que estava o santuário, o templo do Senhor, que representava, simbolizava a presença do Senhor no meio do povo. Então, esse rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, podemos fazer uma aplicação dizendo o seguinte, que esse rio simboliza a presença do Espírito Santo no meio do seu povo, que a igreja ali é representada por Jerusalém ali cercada, porque é em Jerusalém que o povo de Deus no Antigo Testamento exercia a sua cidadania, que se reuniam no templo para adorar o Senhor. Então a igreja do Senhor agora no Novo Testamento, nesse período dos últimos dias, que somos nós enfrentamos cercos do inimigo, nós enfrentamos desafios o tempo todo, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio que sustenta essa igreja. Nós continuamos e continuaremos a testemunhar do Evangelho no poder do Espírito Santo, conforme Atos 1:8. Nós vamos cumprir a grande comissão no poder do Espírito Santo, não importando as adversidades, não importando o cerco do inimigo, não importando a zombaria do inimigo, conforme aqui Senaqueribe, usado pelo diabo no Antigo Testamento, fez contra o povo de Deus. É certo que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Em Efésios 2, Paulo diz que nós, igreja, somos edifício de Deus, edificados para a habitação do Senhor. Portanto, biblicamente, não há nenhum erro em fazer esta aplicação desse texto do Antigo Testamento à realidade do povo de Deus no Novo Testamento, porque a igreja do Antigo Testamento era Judá, Israel, e Israel de Deus é a igreja no Novo Testamento. Portanto, o povo de Deus do Antigo Testamento aqui estava cercado e Deus utiliza daquele rio para sustentá-los, e o salmista entende que aquele rio apontava para esse sustento de Deus no meio do cerco para o seu povo. Assim também como Deus sustenta a sua igreja na sua tarefa, na sua missão de pregar o Evangelho até os confins da terra. E o Senhor Jesus, como mediador exaltado, que tem a autoridade do céu e na terra, estará conosco até a consumação dos séculos. Continuemos firmes no Senhor, continuemos perseverantes no Senhor, sabendo que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Que Deus assim nos abençoe.